E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, mais uma vez, tá bom? Nesse vídeo aqui, junto com a minha amiga, né? Ex-professora, hoje colega de profissão, Graciele Santos, fisioterapeuta também, para poder falar de um assunto que uma galera aí tem pedido, que é como a gente pode trabalhar com pacientes de Parkinson, de doença de Parkinson. Então assim, professora, antes de mais nada, um paciente com Parkinson é um paciente patológico? Bom, Doni, se a gente for ao pé da letra, patologia, pato significa doença, logo significa estudo. Então seria o estudo da doença. O Parkinson é uma doença que a causa dele é a falta de dopamina, a degeneração da dopamina nos núcleos da base. Então assim, numa linguagem bem acessível, o córtex cerebral é a casca, é o lado de fora do cérebro. E o que está por baixo dele, né, é o que nós chamamos de núcleos da base, né? O nome já diz da base, está abaixo, está na base. Então, na doença de Parkinson, o paciente tem degeneração de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, quando ele perde essa dopamina, ele manifesta a doença de Parkinson. A nível de curiosidade, quando os pacientes começam com os primeiros sinais e sintomas de Parkinson, ele já degenerou cerca de 80% de sua dopamina. Sério? Então é muito grave, né? Não é uma doença que lhe dá indícios. Quando começa a apresentar os primeiros sinais, cerca de 80% já está perdido. Então é por isso que eles apresentam aqueles sinais clássicos, né? Clássicos. Que a gente já começa a perceber tremores, lentidão. Isso. Os sinais clássicos da doença de Parkinson, chamados sinais cardinais da doença de Parkinson. Tremor, só que o tremor de Parkinson é um tremor que só se manifesta em repouso. Então, se você pedir para ele alcançar um copo ou pegar alguma coisa, ele vai sem tremer. Mas quando ele está parado conversando com você, ele treme. Então, é um tremor similar a contar dinheiro, um tremor assim, ou um tremor assim, de enrolar pílula. É um tremor de repouso, ele tem instabilidade postural, ou seja, um risco aumentado de quedas. Ele tem bradicinesia, que é a lentidão para realizar os movimentos, e ele tem a rigidez, né? Rigidez muscular, né? Um tipo de hipertonia, os músculos ficam mais rígidos mesmo, e isso dificulta a movimentação ativa dele. Existe um estado mais crítico do paciente que tem Parkinson? Existe. Como a doença é neurodegenerativa e não tem cura, a tendência dela é ir piorando com o passar do tempo. Hoje é sabido o seguinte: o paciente com doença de Parkinson que não faz fisioterapia evolui muito mais rápido para os estágios mais severos, mais graves da doença do que o paciente que faz a fisioterapia. Então aquele estágio que ele já chega a ter dificuldade de deglutir... É o mais avançado. Mais avançado, né? Baba, geralmente, né? Tem isso. Já é um estágio mais avançado. Essa doença, né? A fisioterapeuta pode estar exercendo algumas condutas, né? Certo. Você trabalha nessa área também, né? Eu trabalho nessa área. O que eu posso dizer para vocês, o que surte efeito no paciente com Parkinson, o que a gente deve priorizar. A postura dele é uma postura bem característica. Cabeça anteriorizada, membros superiores aduzidos, ou seja, juntos ao corpo, flexão anterior de tronco, e a pisada, ele já pisa com passos curtos, a tendência à queda para frente. Isso nos preocupa muito, o risco de quedas. Porque se um paciente desse cair, ele vai cair, gente, sem fazer nenhum reflexo de proteção. Porque a gente, quando cai, a gente coloca a mão para se proteger o rosto, algum reflexo a gente esboça. Paciente de Parkinson não. Se ele cair, ele cai em bloco, ele cai com a cara no chão. Se ele cair de costa, ele cai, bate a nuca, tudo. Quer dizer, a gravidade de uma queda para um paciente desse, levando em consideração que a maioria são idosos, então é muito grave, né? A repercussão de uma doença para um paciente desse é muito grave. De tratamento que a gente procura fazer são todos os exercícios, cinesioterapia, que quebrem esse padrão. Então, se o meu paciente ele tem uma adução, flexão de membro superior, dificuldade de dissociar cinturas, ele tem dificuldade de girar, dissociar cintura escapular, membro superior de pélvica, membro inferior, eu vou fazer exercícios de mobilidade com ele para quebrar esse padrão, que seria abertura dos membros superiores, pegar uma bola Bogat, uma bola de fisioterapia, elevar essa bola. Com isso aqui eu já saí do padrão, eu já fiz extensão, né? Eu já fiz a abdução, então elevar a bola Bogat, bastão também para dissociar as cinturas, na própria marcha o bastão, obstáculos na marcha. Gente, a gente tem que dar pistas visuais para esse paciente, a gente tem que dar referências.
Se ele tem uma dificuldade de tirar o pé do chão, e ele mesmo nos diz, Dodi, ele fala, a nítida impressão que eu tenho é que meu pé está colado, tem uma cola no chão. Você fala com ele, pede para ele dar o passo, ele está te olhando e entendendo, ele está compreendendo o seu comando verbal. Mas tem essa dificuldade. Isso, ele não faz, não é porque ele não está entendendo o solicitado, mas sim porque tem uma dificuldade própria da doença. Então a gente tem que dar mais reforço para ele, visual. Não basta só o comando verbal, tire o pé do chão, e sim um obstáculo, um cone na frente, né, algo que ele possa transpassar. Né? Então a gente tem que fazer treino de marcha com pistas visuais, e isso é muito bom para o paciente com Parkinson. A musicoterapia, você utilizar a música rítmica, é música de academia, aquela música que dá ritmo. Inclusive tem muitos artigos, né? Muitos artigos. Mostra, comprovam o efeito da música. Que comprovam o efeito. Desse paciente. O paciente ele perde o ritmo dele na marcha. Quando você coloca a música rítmica, é um estímulo para que ele recupere esse ritmo perdido. Então é muito válido também. Hidroterapia, o paciente com Parkinson se beneficia da fisioterapia em ambiente aquático, que a gente leva em consideração que na água não tem gravidade, por isso o paciente fica mais leve, né? Muitos movimentos que em solo ele não consegue fazer, na água se torna mais fácil. E a gente leva em consideração as propriedades físicas da água também. Então, por exemplo, a resistência que a água impõe, se você quiser trabalhar um fortalecimento, né, é bem efetivo. Mas claro, né, gente, respeitando a idade, respeitando a capacidade física. O grau, né, da enfermidade. O grau da doença de Parkinson, né, de cada um. Isso é muito importante. Quando chega ao ponto das mialgias musculares, né, o que é que você sugere? A gente indica assim, né, sempre dor é uma prioridade para o paciente. Então, se ele se queixar, e muitas vezes se queixa mesmo que a musculatura está rígida, então ele sente dor nos músculos, a gente faz exercício de alongamento. Ele responde muito bem a alongamento global, ou seja, esse alongamento de músculo por músculo, com ele não funciona muito bem. Então, um alongamento que funciona é esse alongamento contrair ou relaxar, de forma global. Então, o paciente em decúbito dorsal, deitado, você pede para ele contrair, apertar o calcanhar contra o colchonete durante 6 segundos, contrai, relaxa. Aí vai subindo. Agora a panturrilha contra o colchonete, 6 segundos, relaxa. Agora os glúteos contra o colchonete, 6 segundos, relaxa. Aí vai ascendendo. Esse tipo de relaxamento muscular progressivo, os pacientes costumam reagir bem. Respondem bem, aí relaxa a musculatura. Os próprios exercícios, a cinesioterapia, faz com que a musculatura relaxe. Então isso diminui também, diminui dor. Pois é, então assim, gente, são muitas condutas, né? É só a gente estar sempre usando a criatividade, né? E claro, se informando, se atualizando, porque é um tipo de população, de paciente que vai exigir sempre fisioterapia, né? Muito. Para sua prevenção, né? Para não estar com o prognóstico de repente piorando, né? Ao decorrer do tempo. Tem uma escala que ela quantifica isso, né? O grau, né, da doença de Parkinson, a evolução dele. É a escala de Rowe-A. Já tem uma mais atualizada que é chamada Rowe-A modificada. Essa escala ela traz para a gente o estágio, né, o estadiamento da doença. Também já é comprovado cientificamente. O paciente é acompanhado pela fisioterapia, ele demora a passar para o estágio seguinte nessa escala. Quanto a métodos de fisioterapia, tem muitos outros, gente. E hoje, o que eu poderia falar para vocês de novidade mesmo, seria o e-reabilitação, que é a terapia através de videogame. O paciente com Parkinson, ele tem se beneficiado demais. A gente usa essa terapia de forma coadjuvante, de forma complementar à cinesioterapia. Então, por exemplo, se você tem 60 minutos de atendimento, 1 hora, faça 40 minutos convencional e 20 minutos de reabilitação. A gente leva em consideração muito a profissão do paciente. Se é um boxeador, você repercute naquele jogo de boxe. Né? Se é um dançarino, você repercute, né, alguns passos de música. Então a gente leva em consideração a questão coisas do laboral, universo, né? Coisas do universo dele, né? O que ele costuma fazer no dia a dia.
Muito bem. Então assim, gente, ó, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Esse conteúdo é maravilhoso. Eu adoro neurologia. Eu acho que, né, o público que curte, né, vai dar muito valor a esse conteúdo. Eu conto com a curtida de vocês, com o compartilhamento de vocês. Vou deixar aqui na descrição também o blog da professora Graciele Santos, tá bom? Para geral aí, tá visitando, tá compartilhando. E mais uma vez, obrigado, viu, colega? Conto com você para próximos trabalhos, tá? Tchau, gente.